O casamento de Lúcia. Texto e narração Charles de Moura. No dia do casamento de Lúcia, choveu torrencialmente. Por causa da ansiedade, ela não tinha conseguido dormir por quase toda a noite anterior. Prostrou-se diante da janela, olhando o céu, meio paralisada numa mistura de indignação, tristeza e apreensão. Tinha os olhos caídos de autocomiseração, mas também repletos de esperança de que aquele clima fosse mudar no decorrer do dia que surgia. No entanto, aquelas trovoadas pareciam prometer um dia catastrófico. E pela superstição popular, chuva era sinal de mau agouro num dia de casamento. Tal superstição dizia que caso chovesse no dia de um casamento, a relação estaria condenada a não dar certo. E esse era o maior temor de Lúcia, pois qualquer outro agouro não podia ser pior. Ela tinha planejado a sua vida de casada da melhor forma possível. Tinha escolhido o melhor partido da área. Do enxoval já tinha tudo, inclusive a casa. Pequena, mas tinha. Ganhou muitas outras coisas dos parentes e amigos, muito ao contrário de suas amigas que se casaram só por amor, entrando em seus casamentos de mãos vazias. Não, com ela seria diferente. E seu futuro prometia ser muito mais promissor do que o que aquele clima insistia em prenunciar. Naquela manhã, muito cedo, ela já havia se levantado da cama, ouvindo o barulho das trovoadas. Ao contrário de seus sonhos, a sua vida de casada seria sempre marcada pela perda e pela desgraça. Mas desse fato, Lúcia não tinha ainda a mínima ideia. No decorrer dos anos, tudo o que tinha obtido até então se esvairia desgastado pelo uso e pela impossibilidade de reposição. Seu marido tornar-se-ia um alcoólatra antes mesmo da chegada do segundo filho. Ele seria incapaz de exercer a função de pai de família e de assumir a responsabilidade pela criação dos 2 filhos planejados que viriam a nascer. Tampouco pela criação dos 2 filhos extras que chegariam alguns anos mais tarde. O simples emprego que tinha numa pequena firma de alimentos, ele ainda conseguiria manter, apesar dos problemas diários causados por seus atrasos e bebedeiras. No entanto, por lhe faltar pouco para a sua aposentadoria e em consideração à família, o seu chefe resolveria ser paciente e o manteria empregado até o fim. Mais tarde, com o auxílio da irrisória aposentadoria do marido, Lúcia continuaria se desdobrando na criação dos filhos. Por um saldo complementar, ela exerceria funções como de empregada doméstica ou lavadeira de roupas para algumas famílias da vizinhança local. A chuva começou branda pela madrugada, intensificando-se mais a cada hora que passava, contrariando os palpites positivos dos membros da família que, para acalmar a futura noiva, repetiam que aquela tempestade não passaria das 3 da tarde. Tudo era dito numa convicção tão forçada que se afastava claramente da realidade. Já se passavam das 3 da tarde, quando aquele aguaceiro continuava a cair ininterruptamente. Era como se os céus houvessem decidido despejar toda a chuva reservada para o ano inteiro naquele único dia. O trânsito da Avenida Brasil e das outras vias importantes da cidade estavam completamente congestionados. Com os alagamentos e as quedas de energia elétrica, muita gente ficou presa dentro dos carros, ônibus e trens ao longo do caminho para casa. O número de pessoas ilhadas por vários pontos da cidade era tão grande que daria para encher vários estados do Maracanã. Aquela chuva provocou pequenos apagões esparsos, inclusive no bairro de Lúcia, criando uma situação de disfuncionalidade por toda parte. Por sorte dela, a igreja era perto de sua casa. Lúcia se sentia na obrigação de estar linda e calma para a cerimônia. Afinal, outro dia como aquele não existiria mais em sua vida. Iria casar-se, com tudo do bom e do melhor. Inclusive o marido, que não pertencia àquele lado pobre do bairro em que vivia. Ele era de uma família de pequenas posses, e Lúcia o via quase como um príncipe. Entretanto, ela mal desconfiava que o seu devagar de princesa não passava de um sonho que nunca se realizaria. O pai estava feliz com aquele enlace matrimonial,
Afinal, aquilo tudo significava para ele uma boca a menos dentro de casa, a depender do seu pequeno orçamento. A organização daquela festa já tinha lhe arrancado os fundilhos dos bolsos, pois, como de praxe nessa época, o pai da noiva era quem geralmente se responsabilizava pelos custos de uma festa. E apesar dos sapatos novos que usava, comprados muitos meses antes, estarem lhe apertando o calo do dedo mindinho, ele rodava tranquilo e orgulhoso em seus saltos. E chovia. Haviam goteiras por todos os lados. O vestido branco tinha de estar protegido em um lugar seco e este era levado constantemente de um ponto a outro pelo aparecimento de uma nova infiltração vindo das rachaduras e disjunções do velho telhado. Por todo o tempo, Lúcia temia que algo manchasse o branco imaculado do seu vestido. Era uma goteira aqui, outra lá, mais uma ali e assim ia. Embaixo de cada goteira nova havia um copo ou panela no intuito de evitar a formação de poças d'água no interior da casa, onde também seria realizada, em parte, a festa de recepção. Naquela época, ainda não existiam salões que pudessem ser alugados e a casa da noiva era sempre o lugar destinado a essas comemorações. A casa era pequena e sem estrutura para o grande número de convidados. A festa havia sido programada para ser realizada no quintal dos fundos, que se mostrava impraticável desde o início do dia. O chão de terra preta havia se transformado em um lamaçal onde os patos fugidos de seus cercados fariam a sua própria festa, encantados com o mau tempo, circulando livres entre os convidados que disputavam os quitutes oferecidos debaixo de seus guarda-chuvas. Uma outra parte se espremeria dentro da pequena casa, se refugiando um pouco melhor da chuva. Mesmo assim, Lúcia não se daria por vencida. Aquele era o seu dia e tudo tinha de seguir da melhor forma possível, conforme havia planejado. Lúcia desejou marcar aquele casamento na lembrança de todos. Para isso, ela havia encomendado um lindo vestido com uma grinalda de 3 metros de comprimento que carregaria orgulhosa igreja adentro. Aquele seria o maior véu de noiva que a sua vizinhança chegaria a ver. Ficou horas no cabeleireiro para alisar o cabelo, prender a grinalda e ainda ser maquilada para a cerimônia. O casamento estava marcado para as 8 horas da noite de um sábado de maio. Todos os detalhes foram planejados, inclusive o pequeno atraso. Entretanto, pelas 6 da tarde, por segurança, Lúcia já estaria pronta. Chegou em casa embaixo de 2 guarda-chuvas, escoltada pelas suas melhores amigas de infância que a haviam acompanhado ao salão de beleza. Voltou com o longo véu já preso à cabeça e os 3 metros restantes enrolados dentro de um saco plástico protegendo-o da chuva. Tinha os olhos pintados de rímel preto e uma sombra azul da moda que a mascarava mais do que embelezava. Até mesmo o cachorro da casa, assustado ao deparar-se com ela transformada daquela forma, cheia de apetrechos no portão de entrada da casa, latiu ameaçador. Esse acalmou-se apenas ao reconhecer a voz da sua dona, envergonhado, dando meia volta com o rabo entre as pernas. Apesar da chuva, o calor era intenso, tornando tudo ainda mais insuportável. E para evitar que a sua maquiagem derretesse e escorresse face abaixo, as amigas lhe abanavam com grandes tampas de panelas que encontraram na cozinha. Lúcia lembrava agora de sua falecida mãe, como ela adoraria estar ali vendo-a tão bonita, e como ela se sentiria mais calma e mais amparada com a presença de sua progenitora. Lúcia alimentava a ideia de que, em espírito, ela a acompanhava, e isso lhe bastou para se sentir menos triste. No momento, olhando-se no espelho do quarto mal iluminado, quase não se reconheceu. Quem seria aquela mulher à sua frente? Seria ela a mesma que se casaria hoje ou outra pessoa? Lúcia já não se reconhecia ali por detrás daquela máscara de cores. E não tinha certeza se realmente estava gostando daquela situação toda. Sentia-se como vestida de um outro personagem fora de si mesma. Havia sempre visto as amigas e as primas casarem, mas nunca pensou em se ver ali naquela posição. Ao menos não tão rápido assim. Havia conhecido o futuro marido há apenas 2 anos atrás e já estavam se casando.
Pensava em ter filhos. Como seria criá-los? Perguntava-se mil coisas ao mesmo tempo em que observava a chuva escorrer pela vidraça da janela. Aquela chuva continuava a cair com a força de uma cachoeira, e Lúcia já não tinha mais esperança de que o tempo fosse melhorar. Como realmente não aconteceu. A tempestade atravessaria aquela noite impiedosamente. Ela tinha uma família grande com vários irmãos e irmãs. Foi testemunha da vida instável que a sua mãe havia tido, sempre mergulhada nos problemas da casa, sem tempo para si mesma. Lúcia não desejava aquele tipo de vida para si. Teria poucos filhos, no máximo 2, um menino e uma menina. Sonhava acordada, mal sabendo que o futuro lhe reservaria 4. Teimaria em ter uma menina que apenas nasceria na 3ª tentativa, e o 4º filho, que nasceria no auge da pobreza familiar, seria um menino e seria concebido por um pequeno descuido, como sempre diria todas as vezes em que engravidasse. As horas passavam depressa e Lúcia se olhava em frente ao espelho, já vestida e pronta para encaminhar-se à igreja. Um Opala caramelo, pertencente a um amigo da vizinhança, a esperava em frente ao portão da casa. A chuva caía agora como lágrimas tristes. Lúcia era só esperança e se dizia até feliz. Sentiu-se pronta para enfrentar os olhares curiosos da vizinhança e atravessar a série de compromissos que aquele dia lhe reservava. Foi escoltada pelas amigas, que juntaram novamente os 2 guarda-chuvas, protegendo-a até a porta do carro. Conseguiu alcançá-lo sem qualquer mancha de lama no vestido nem nos sapatos. Um milagre. Sorria agradecida e orgulhosa para as amigas. Na rua, apesar do mau tempo, muitos vizinhos curiosos e não convidados saíram ao portão para ver aquela cena, num misto de curiosidade e satisfação pelo clima inóspito. No interior do carro, com as luzes acesas, Lúcia se deixava ver e conduzir com a imponência de uma rainha, de cabeça erguida, sem nem mesmo olhar para os lados. Aquele trajeto durou apenas 3 minutos. E Lúcia pediu ao motorista que parasse a alguns metros do portão da igreja e esperasse um pouco. O pai, sentado no banco ao seu lado, sorria nervoso pela ideia repentina da filha. Dentro da igreja, o calor era infernal. Os convidados, ansiosos, transpirando dentro de suas melhores roupas, seguravam os seus respectivos guarda-chuvas que respingavam o chão da igreja por todos os lados. Já se contavam até então 15 minutos de atraso. O padre começou a se desesperar pelo atraso das cerimônias seguintes que teria de realizar, e o próprio noivo já começava a se perguntar se aquilo era normal. Ao ouvir de um dos padrinhos que o atraso de uma noiva era de praxe, ele se acalmou um pouco mais. José estava nervoso e pensava no futuro. Se perguntava o que estava a fazer ali, naquele momento, tomando responsabilidade por alguém, enquanto a sua própria vida estava permeada de irresponsabilidades consigo mesmo. Por instantes, sentiu-se como se estivesse num filme errado. Aquelas pessoas todas ali o incomodavam. A maioria delas ele via pela primeira vez e certamente pela última na vida. Sentiu vontade de fugir, abandonar aquilo tudo para trás de si e esquecer aquela loucura. Mas já era tarde demais para tais planos, e além disso, a amava, reconhecia. De repente, como se alguém propositalmente intencionasse cortar os seus pensamentos, José ouviu o órgão da igreja soar os primeiros acordes, anunciando a entrada da noiva ladeada do pai, que mancava um pouco por causa dos sapatos apertados. Aos seus olhos, Lúcia estava bela como nunca a havia visto antes. Tal visão naquele instante fez com que as suas dúvidas e medos se dissipassem, provendo-o outra vez de energia e coragem para seguir até o fim daquele show. Ambos suavam abundantemente e não sabiam se o que viam no rosto um do outro era suor ou lágrimas. A chuva continuava a cair lá fora e o grande número de pessoas presentes fazia o calor e a umidade do ambiente aumentarem.
O padre, banhado de suor dentro da sua batina, completamente exausto por já celebrar o terceiro casamento daquela noite, perguntou a Lúcia se ela aceitava José como seu marido até que a morte os separassem. Com todos os presentes imobilizados em expectativa, Lúcia, como se estivesse assinando a entrada em uma vida de paz, abundância e amor eterno, chorando e suando ainda mais, suspirou fundo e respondeu que sim.